Bom, gente, então nós estamos continuando aí a carta aos Romanos, o capítulo 13. Hoje vamos ver se a gente vai até o 10. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, gente, vão deixar Emmanuel explicar isso para nós, né? Vinha de Luz, capítulo 150. Dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. Então, Emmanuel está interpretando Paulo aí, né, gente? Falando que a gente tem manifestações de amor, de cuidado um para com os outros que varia, né? Mas que nós todos temos essa dívida de amor um com os outros, né? E eu acho que às vezes a gente não percebe muito isso, a importância disso, né? E eu acho que é isso que ele vai desenvolver para nós aqui. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Então, o que que Emmanuel está falando que para o nosso equilíbrio espiritual, o que que é necessário? Quando a gente tem equilíbrio espiritual, a gente tem duas posturas, gente. Duas. Vocês conseguem ver isso aí? A gente percebe que a gente faz parte de uma teia, nós estamos interconectados por amor uns aos outros, uma teia de cuidado mútuo, né? É, então, a gente se sente conectada a tudo. A paisagem é a natureza, não é só a gente, não. A circunstância, a situação, quer dizer, é entre pessoas e com a natureza. Então, se a gente tem um equilíbrio espiritual, eu me sinto participante, eu me sinto conectada, tanto à natureza quanto às pessoas. Eu sinto que eu faço parte dessa conexão e que essa conexão é de amor. Gratidão, o nome do livro? É. Capítulo 10. A gratidão pode ser entendida não só como emoção ou traço de personalidade, mas como sentimento, valor e conduta promovendo uma nova atitude perante a vida. Porque esse livro aí vai fazer um estudo do último livro da Joana, que chama Gratidão. Então, gratidão não é só falar obrigado. Então, ela traz para nós um conceito de gratidão, tá? Vocês conseguiram ver o conceito aí? O que que é gratidão? Um sentimento, né? Valor e conduta. Uma atitude perante a vida. Então, eu tenho que desenvolver uma atitude de percepção das coisas positivas da vida. Então, uma atitude que envolve sentimento, valor e conduta, comportamento, valorizar as coisas positivas, ter esse sentimento de percepção de coisa boa que eu recebo, de não focar nas coisas negativas, de tentar ver o lado positivo. Sabe? Isso é uma atitude diante da vida. Então, é uma coisa treinada, que a gente tem que treinar, né? Não é poliana, gente, tá? Não é poliana, não é fugir da realidade, não. É procurar ver a ação de Deus por trás de tudo que nos acontece. Por isso que ele fala que é uma atitude.
uma atitude, uma decisão, um treino de olhar. Porque você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? O papel da gratidão nas relações interpessoais se dá na percepção de integração e conexão com a vida, visto que essa ampliação dos significados existenciais favorecem a compreensão do esforço dos demais na construção de um mundo melhor, assim como o entendimento dos fracassos e sacrifícios envolvidos na contribuição coletiva. Então, gente, olha o que ele está falando, que para o papel da gratidão nessas relações entre nós se dá na percepção dessa integração e conexão com a vida. Se eu estou me sentindo desconectado, fora do lugar, não pertencente, o meu olhar está errado. Eu tenho que ver da onde está vindo essa visão minha para corrigir, porque é isso aqui, ó, é integração e conexão com a vida. Aí eu consigo perceber esse significado, tá? Eu vou perceber, compreender o esforço dos demais na construção de um mundo melhor. Então, gente, ó, no café da manhã, se você pegar um pãozinho, você pensar em quantas pessoas se esforçaram para aquele pão estar na sua mão, você pensa em quem plantou o trigo, quem colheu o trigo, quem transformou aquilo em farinha, quem transportou esse trigo, quem fez o pão, acordou de madrugada, ligou o forno, fez o pão, pôs lá, você pegou, levou para sua casa e vai passar o quê no pão? Uma manteiga. Aí você faz todo o trajeto com a manteiga. Então você vê que às vezes uma coisa tão pequena teve a colaboração de muitas pessoas e que o dinheiro não paga isso tudo. Isso é que é perceber. Não é só o dinheiro que nos envolve. Existe uma colaboração social de modo a que tornar a minha vida melhor, como eu também devo tornar a vida do outro, de alguma forma, colaborar para que a vida do outro também seja melhor, né? Na construção de um mundo melhor, assim como o entendimento dos fracassos e sacrifícios envolvidos na contribuição coletiva. É o olhar que muda, sabe? Sobre o fracasso ou o sacrifício, o que aquilo apresentou, o que aquilo veio trazer de contribuição, em vez de ficar focado na parte ruim, lamentando o fracasso. É o que eu aprendi, o coletivo foi trago para a experiência coletiva, né? Então eu posso ficar lamentando porque teve uma Covid. Ou eu posso pensar, gente, foi uma oportunidade que eu tive. Será que eu aproveitei aquela oportunidade? Nós aproveitamos a oportunidade? O que de bom poderia ter sido aproveitado ali, né? Ou eu posso ficar com aquela, não aguento nem falar. Vinha de luz. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Então, gente, primeiro, Emmanuel fala que a gente tem dificuldade de atender a necessidade do outro. Por causa de quê? Olhamos só para a gente, O né? egoísmo, né? A gente, naturalmente, a gente pensa só, a gente tem dificuldade de ver a necessidade do outro, né? Agora, o que ele fala? Olha só, as almas invigilantes, ó, perdem oportunidades iluminativas, né? Vejamos bem, gente, oportunidade iluminativa é desafio, não é facilidade. Facilidade não te ilumina, não, tá? A rede não vai te iluminar.
Então, quando ele fala de valiosas oportunidades iluminativas, são desafios que as almas invigilantes, né, relegam para como perturbação e obscuridade. Quer dizer, a gente não enxerga que isso é uma oportunidade. A gente se perturba com isso. Mas ele está falando que, inclusive, nas dificuldades, existe um lado bom dessa experiência que a gente precisa aprender a olhar. É isso que ele está falando. Então, a gente está interconectado, temos gratidão pelo que recebemos dos outros, inclusive das experiências difíceis. Por quê? Por trás daquela experiência difícil existe um objetivo de uma tentativa de iluminação espiritual para nós. Ou eu posso ficar na lamentação e com raiva do outro. Aí eu sei que eu faço a opção. Você se perturba e não aproveita a oportunidade. É a gente perceber uma ação divina por trás do ato humano, em favor nosso. Eu acho que isso é que é difícil. Aí ele vai falar que se a gente, aqui já seria o Éden se a gente fosse capaz de ver, dar ao outro o que é de justiça para ele, né? Inclusive porque a noção de justiça, que é sedecar, a caridade está no meio. A caridade não é uma coisa maravilhosa que você está fazendo, você está simplesmente dando ao outro o que é justo, atendendo a necessidade do outro, na carência dele. Entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender isso. Se nós somos uma sociedade e tem alguém na carência, é justo que se ajude aquela pessoa. Não é um ato maravilhoso que você está fazendo, não. É um ato de justiça, um dever. É isso que eu estou querendo dizer. Não é que você está iluminado, não, é um dever. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. Não, redenção é libertação, é salvação, tá? É isso que é. Então, olha bem, eu não tenho como conseguir se eu não encarnar. Agora, tem como você pagar o oxigênio que você respira? Gente, vocês lembram no tempo da Covid que faltou oxigênio lá no norte? Em Manaus. Norte? Eu lembro, sabe de quem? Daquele comediante que Paulo Gustavo, que ele pagou lá não sei quantos negócios de oxigênio pessoal, e quando ele estava doente, ele falou, gente, vocês não sabem como é que é difícil não conseguir respirar. E graças a Deus que eu dei oxigênio para a pessoa respirar, que ele pôde dar, né? Olha para você ver, gente, uma coisa tão simples e a gente não percebe, né? Aí, essa mensagem aqui, gente, ó, Alvorada Cristã, até hoje essa mensagem me choca. É um rapaz que fez 21 anos e ele quer ficar na rede, ele quer só ócio. E a mãe vai e reza, preocupada, porque esse menino não quer nada com a vida. Aí de noite ele tem um sonho. Eu trouxe outro dia no tratamento que eu tava falando do assunto justamente na hora da refeição. Então, eu falei sobre essa questão desse agradecimento, do caminho até a mesa, do alimento, e eu trouxe porque esse, esse é bem interessante. É, Aparece um anjo de noite para ele com uma listinha. Enquanto ele está dormindo, o anjo vai lá e visita ele. A conta da vida, capítulo 27. Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua,
relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Não é chocante, gente? A gente não percebe o quanto custa uma encarnação, hein? E nem quer dizer que você aproveitou ela, não. Só de você estar aqui. Ah, eu não sou carnívoro, não. Então você matou mais arroz, mais trigo, mais. Tanto que você usufrui do planeta, Do de planeta. alguma forma, E né? fora que ovo, essa conta tá errada, né? Porque o ovo tem gente que come 20 ovos por dia, né? Então, trem tá doido. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Então, gente, desenvolver a gratidão é a gente perceber essa rede que foi construída para que a gente tenha a oportunidade de encarnar. E olha só, aqui não estão os professores, alguém te ajudou a ensinar a caminhar, alguém te vestiu, alguém te ensinou a ler, alguém te orientou nas primeiras letras, na sua formação profissional, não é? Então, é uma rede de ajuda que a gente não percebe, a gente não para, a gente recebe como se fosse nada mais que obrigação de estar me dando, né? Não percebe quanto é grande, né? Do profissional que te atende quando você está doente, de um atendente numa farmácia no momento difícil que você está. É tudo isso, é uma rede enorme, né? É, eu acho que era isso que eu queria falar. Ô, Vânia, Oi. só para. É capítulo 17, tá? Não é 27, não. Ah, gente, corrige aí. E os pais hoje em dia, não, hoje em dia não, né? O mundo é tão material que sabe o custo de um filho, para a vida inteira para sustentar um filho. E não lembra de fazer o custo espiritual, né? É, eu já vi fazendo essa conta também, né? Mas em relação a isso, gente, eu contar para vocês uma palestra do Ricardo. Bia, como é que o Ricardo chama? Como é que é? Vardil. Ele tem um livro sobre criação de filhos, tá? É, Bia sabe o nome do livro. Gente, eu sou péssima, não lembro o nome do povo, não lembro o nome do livro. Ô, Bia, se você tiver aí, fala o nome do livro dele. Porque ele tem, acho que 5 filhos, gente. Lá, a outra esqueceu, tá tudo desmemoriada, tem difícil demais. Então, eu vi uma palestra dele interessante, que ele conversando isso com a esposa, Vanessa. É, a despesa que a gente tem com esses meninos, se a gente não tivesse esses meninos, a gente podia estar viajando o mundo, podia estar livre aí, um dia num lugar, um dia no outro, a gente ia ter um nível de vida que é 5 filhos, né, gente? Não é fácil para manter, né? Quando chegou de noite na reunião mediúnica, o recado estava lá para ele, só esperando ele chegar. Quando ele chegou lá, falou com ele assim: escuta aqui, tudo isso que você tem é porque você aceitou receber os 5 filhos.
Senão, você não tinha direito a nada disso que você tem. É por causa deles que você teve as oportunidades e tudo que você recebeu. Tem esse negócio de custo de filho, tá? Só para deixar atento. Pois é. Antigamente o povo tinha filho, né? Agora está menos, né? Então, vinha de luz. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? E vocês entenderem isso aqui, gente? Petitório do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Vocês entenderem isso aí? Eu acho que é cuidado com a natureza, o mínimozinho de cuidado com a natureza você devia ter, não é? O mínimo, um mínimozinho que você pode ter, não jogar um saco de plástico na rua, pôr um lixo descartável, né? Saber o que você, como descartar as coisas mais poluentes. Eu acho que é isso que ele está falando, mas também não tenho certeza, não. Mas Tratar eu acho bem os que é isso. animais, né? Isso aí, respeitar a natureza, o mínimo, né? E por falar nisso, gente, vocês sabem que existe emissão de carbono, sabe? No Brasil, qual é a nossa maior emissão de carbono? As duas maiores emissões de carbono. O agro é uma. Queimada e o pum do gato. Logo, por causa do tamanho do nosso rebanho, né, gente? Mas a gente ainda não dá conta de deixar de ser carnívoro, né? Eu mesmo posso falar isso por mim, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai deixar de ser carnívoro. E primeiro o incêndio, né? O que você falou, Ângela? O que foi que você falou? O agro, mas é o que você falou mesmo. Agro. É, É agro, mas na verdade é é agro, né? isso. É. É, é, Você foi mais direta. é. O pum do gado, eu achei isso fantástico. Eu nem sabia que eles tinham tanto pum. Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. É isso, né, gente? Maior é a percepção da conexão, mais respeito você tem. Gente, você vai perceber que você interfere menos, você deixa o movimento da vida, interfere quando necessário. Olha a presença de Jesus, como é que ele respeitou os movimentos humanos, né? Seja o templo, seja a dominação romana, ele respeitou o templo, passou ensinando para a gente o que sem vamos dizer, sem se opor. Tudo tem uma harmonia por trás que ele vê, entende? Tem ninguém inocente, ninguém, o outro está errando, vai ter que consertar. Você vai ganhando uma harmonia da vida, a gente para de brigar com a vida, né? Para de apontar dedos, né? Para E de vai fazendo o apontar. que é certo só, né, Vânia? Exatamente, o que lhe cabe, né? O negócio é muito profundo. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não, é sobre esse respeito, um exemplo. Eu, como trabalhei na selva mesmo, né? Eu tinha um auxiliar mateiro que andava na frente, né? E eu atrás, né, martelando pedra. Aí, fala rocha, né? Mas é, né, no popular. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, meu Deus, tomara que não aconteça nada com ele,
que adianta? Meu título aqui, nesse ambiente, não vale nada. Assim, eu e ele ali andando, né, naquele ambiente. Aí eu falei, tem um doutor aqui, esse homem, porque ele está aqui para salvar a minha vida. E eu também, lógico, que eu vou socorrê-lo, mas assim, como é que eu vou fazer para... Mais provável você ser a isca da onça. Não, Qualquer negócio, você vira a isca e ele escapole. não, pois é, não, mas olha, sinceramente, eles estavam antenados aos perigos. Mas eu Assim, já vi que os felinos, quando veem duas vem pessoas, de eles trás. veem como um conjunto, não. Ele não vê um outro, ele vê o conjunto como uma coisa grande, você e ele. Ah, Ele tá. vê ele e você, entendeu? Ah, tá. Ele vê um animal único, Ah, os entendi, dois. entendi. É, É. o todo. Não, Agora, se você afasta, é, aí você virou comida. não, eu imaginei, se acontecesse alguma coisa, ele ia me levar para o acampamento. Agora, imagina se acontecesse com ele. Imagina, aí eu rezava mais para ele do que para mim própria. Com certeza. E ele estava no meio dele. Agora, eu não confio no instinto, não, que na hora do instinto só Deus sabe o que a gente faz, minha filha. Eu não falo nada, porque No gratidão. Segundo a psicologia espírita, a gratidão mobiliza as potências do espírito, elevando as vibrações salutares e irradiando-se como ternura, gentileza, solidariedade, favorecendo não só a afeição interpessoal na consideração do bem que se oferece ou se recebe, mas o vínculo espiritual que o divino, na medida que se manifesta a gratidão pela vida em si mesma, plena de sentido e de propósito sublime. é, a Joana vai falar que é o caminho mais rápido e seguro para a individuação é a gratidão. A gente conseguir desenvolver essa atitude de gratidão, sabe? Mas gratidão contra, só tudo, não é só o bom, não, é tudo. Veja bem, gratidão é gratidão pela vida. Vem o bom, vem o ruim. Em tudo dai graças a Deus, em tudo, não é só no bom, não. Ela fala que é o caminho mais rápido, lá no último livro da série dela. Então, gente, e esse livro estuda o livro dela, tá? Que é em gratidão, acho que segundo o Self, um negócio assim, é da Merge. Ela vai falar que, olha só, ele mobiliza as potências do espírito, eleva as vibrações, você irradia ternura, gentileza, solidariedade, olha só, favorecendo a afeição entre nós, né? Porque entre o que dá e recebe, porque a gente valoriza isso, mas o vínculo com Deus. Porque eu começo a perceber a sabedoria divina cuidando de mim. Eu começo a ver que por trás da ação humana tem a sabedoria humana, a sabedoria divina. E nada acontece comigo sem permissão. Então, às vezes, é uma coisa que eu não entendo, às vezes que machuca inicialmente, mas tem um propósito aquilo ali. Então, fica menos pessoal essas dificuldades nossas, sabe? Fica mais um planejamento, um apoio divino de se superar. E até quando a gente erra. E aí, quando a gente erra também, a gente percebe esse apoio divino para consertar, para aprender com o erro, para não ficar lá também no chão se lamentando. Tudo depende da gente perceber essa conexão espiritual com o divino. E essa gratidão pela vida em si mesma, lembrando que quando eu erro, eu também aprendo. Aliás, eu aprendo até mais do que quando eu acerto. E a Joana veio trabalhando aí no livro, gente, um montão de vezes da atitude da gente perante os nossos erros.
E a gente costuma ter muita dificuldade de aceitar como ser humano, porque o erro faz parte de ser humano. A gratidão ajuda a desenvolver uma consciência do momento presente. Ao focar a atenção nas coisas positivas que se tem na vida, estamos cultivando uma mentalidade de apreciação e aceitação. Isso permite reconhecer a plenitude do momento atual. Apreciação e aceitação. Olha bem, a plenitude do momento atual. Porque se eu estou me recriminando por algo que eu fiz, eu estou presa no passado, eu não estou vivendo no presente. Se eu reconcilio com isso, naquele momento era o que eu entendia. Era como eu via. Aprende, gente. E segue a vida. A vida vai te trazer novas oportunidades, né? Então a gente passa a viver mais no presente. Assim também como a ansiedade de querer controlar a vida. Eu estou vivendo o futuro. Eu não estou vivendo o momento presente. Aí, se eu sinto esse cuidado de Deus comigo, ai, eu posso relaxar. Nem estou no passado e nem estou no futuro. Eu estou no presente. E tirar o controle da vida das nossas mãos é a coisa mais difícil do mundo. A gente que o tempo inteiro querendo. É isso, controlar a vida. Então, desenvolve a consciência do momento presente. É a famosa é o aqui e agora. Atenção plena, a famosa atenção plena, ao focar nas coisas positivas, cultivando apreciação e aceitação. Se eu não tiver aceitação, eu estou brigando com a vida. Estou brigando com a vida. Não tem outro jeito. Então, permite conhecer a plenitude. Vânia, Oi, Lourdes. quando nós enfrentamos uma situação de dor, de sofrimento, de enfermidade e de outras coisas emocional, de convivência, quando nós entendemos e aceitamos e damos a gratidão a Deus por aquilo ali, que aquilo está nos trazendo um aprendizado muito grande e um resgate, muitas vezes, de coisas até de vidas passadas que nós estamos enfrentando, e saber aceitar, saber entender esse processo, nos ajuda muito, nos leva a outros pensamentos, a outros planos de vida, quando nós entendemos e aceitamos e agradecemos. A gratidão, ela deve ser dada todo instante da vida, de manhã, de tarde, de noite. Nós temos que agradecer por tudo que chega às nossas mãos, quantos envolvidos tem para que tudo chegue até nós. É gratidão, nós temos que ter uma gratidão muito grande por tudo, pelo ar que nós respiramos, pela chuva, por tudo. A vida é constituída de gratidão desse Pai maior que nos ofereceu esse universo tão lindo, esse planeta, essa escola, não é? É isso. De aprendizado. Isso não quer dizer que não vai doer. Isso não quer Vai, dizer que você não vai sentir vai, raiva. Isso não quer vai. dizer que você não vai ter outros sentimentos, tá? Sim, vai, sim. Tudo isso. É lógico que vai Apenas ter. que para você poder elaborar esses sentimentos, a visão, como você entende a vida, te favorece. Muito, favorece a Porque o que a gente gente não muito. vê é que a gratidão favorece a gente mesmo. É a gente, não é o outro, Além não. de viver a experiência, o fato de eu estar brigando com ela torna ela muito mais dolorosa. Então, ela é mais dolorosa. A gente tem que aceitar e entender o que aquilo está trazendo para nós. Qual que é o aprendizado disso, né? É isso. Dói muito, mas quando dói é porque nós temos a oportunidade de buscar o caminho da cura e de afastar essa dor, trabalhar ela. Isso mesmo. Essa consciência do presente é fundamental para o caminho em favor do ser integral,
pois ajuda a aproveitar plenamente todas as experiências e oportunidades que surgem na jornada. Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tá claro isso aí? É viver a vida. E às vezes a gente não vive a vida porque está preso lá no passado ou ansioso com o futuro. Não vive plenamente o presente. Ok? Oi, passa para ela aí. É porque. Aí. Então, tá dando para ouvir? Então é isso. Uma época da minha vida eu passei por uma situação difícil e naquele momento eu só pensava assim, graças a Deus que eu tenho meu marido que está aqui, que me apoia, que me ajuda. Então, aquilo tornou tudo muito leve, né? E como eu não podia fazer muita coisa, porque era época de pandemia, eu pensava assim, bom, pelo menos eu vou poder ler, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, aquele momento que deveria ser de muita dificuldade, eu contei muito com essa pessoa, né? Com esse apoio e de fazer aquilo que eu mais gostava, que era ler, né? Porque quando você não pode mudar uma situação, melhor que você faz é tirar o melhor proveito dela, né? Nunca é a situação, gente, é o olhar da gente sobre a situação. É isso que é a questão, né? Não te iludas. Deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Agora que eu lembrei de um caso aqui do André Luiz, não teria trago para vocês. É no nosso lar. Ele está lá com a Narcisa e passa um rapaz e cumprimenta ele e segue. Aí ele fala: olha, esse rapaz aí, meu pai tinha umas casas para alugar e o pai dele ficou doente. E foi lá, a mulher procurou o pai do André Luiz, pedindo para que ele, vamos dizer assim, congelasse a dívida, desse um prazo para ela, que ela ia pagar os aluguéis, porque o marido estava acamado, ele era o que sustentava a casa naquele tempo, né? Nós estamos falando na década de 40, né? Então, ela precisava de um prazo e ela voltaria a pagar os aluguéis direitinho, só precisava do prazo para ele restabelecer. E o pai dele falou: não, vai desocupar a casa. E a mãe interferiu e o André Luiz ficou do lado do pai. E aí passa, ele comenta com a Narcisa, fala: vai lá atrás dele. Oi, você reconhece que você está errado? Reconheço. Então corre atrás dele. Reconcilia com ele enquanto está a caminho. Aí ele corre atrás do rapaz. Aí ele vai e pede desculpa e fala: André, isso foi tão bom para a nossa família. Foi uma época muito difícil, mas nós nos unimos tanto diante dessa dificuldade que foi um salto para nós, evolutivamente falando, essa dificuldade. Então, na verdade, você não tem por que me pedir desculpa. Acabou aquilo que era um mal, a gente se converteu num bem. Olha só, é isso aí, o rapaz, a gratidão do rapaz, como é que muda o olhar, né? Em vez de guardar raiva, ressentimento, ele estaria preso na experiência, teria que viver ela de qualquer jeito, do mesmo jeito, mas eles aproveitaram a experiência para crescer. E muito mais que eles, os donos da casa. Hã? Ah, a família vivia num casebre da vaquinha, em torno do leite da vaquinha. Tirava o leite e tal. E um belo dia, eles pediram a Jesus, sei lá, alguma coisa assim, que desse uma solução, porque a família vivia só naquilo e tal. Então, falou: joga a vaquinha no abismo.
Mas, senhor, jogar vaquinha no abismo, as pessoas só vivem disso. Joga a vaquinha no abismo. Aí, a partir do momento que jogou a vaquinha no abismo, cada um foi procurar a fazer diferente, cada um melhorou de circunstância de vida e seguiu a vida muito melhor do que ficar ali só pela mesmo, preso na vaquinha. Preso naquela situação. O desafio veio e teve que achar uma solução, né? É. Eu ainda não sei se eu já engoli a experiência da pandemia, não. Eu não me conformo da gente não discutir o assunto, entendeu? Eu não conformo com isso. Foi uma experiência coletiva, fizemos erros graves, né? Tanto a direita quanto a esquerda, mas a gente não consegue ter isenção de discutir o assunto. E eu vejo outros países, diante de uma nova epidemia, teremos de fazer isso. Uma programação de governo diante de uma possibilidade de uma outra pandemia que pode acontecer a qualquer momento. Não, não pode falar no assunto. Eu não conformo com isso. É isso. É porque eu não gosto da roupa suja guardada, sabe? Não gosto, não. Eu gosto da coisa limpa. É isso aí. É muita sujeira, meu. É. Então, é isso, nós lemos isso, não te iludas. Assim, nós sempre devemos, né, despreocupadamente. E outra coisa, gente, quando você resgatar as suas obrigações, isso, eu acho que isso nunca vai acabar. Porque você viu a lista? É uma obrigação por uma vida. Então, é meio difícil você gerar essa conta, mas Emmanuel falou que tem jeito. Quando resgatarem as tuas, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Eu acho que isso lá é para o mundo feliz, viu? Isso vai demorar um tiquinho. Porque só pela conta do rapaz lá, olha só, numa vida não tem como. Né? O resgate, ele nem colocou todas as pessoas que ajudam a gente, é um conselho que você recebe, é uma mão. É o número exato de coisas, né? O que ele comeu ali. Não e o tá em rapaz só torno. tinha 21, eu Só tenho 21. 64. Então a conta é maior, eu comi muito mais vaca do que ele. É isso. Você apertou um negócio que ampliou. Você apertou um. É isso aí. Ai, gente. Santo Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está citando Jesus, né, gente? É que ele está citando parte dos 10 mandamentos. Então é o seguinte: é amor ao próximo. A lei do amor resume toda a lei. Se você amar o próximo, você não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai roubar. Simples assim, não vai matar, né? Então vamos lá. Bênção de paz, capítulo 58, doações. O cumprimento da lei é o amor. Milhares de dádivas transitam na terra diariamente. Você vê que tem uma muito parecida, assim, que tem muito a ver com gratidão também, né? Vemos aquelas que se constituem do dinheiro generoso que alimenta as boas obras, as que se definem por glórias da arte, enriquecendo a mente popular, as que se erigem sobre os louros da palavra, traçando caminhos para o encontro fraternal entre as criaturas, e aquelas outras inumeráveis que consubstanciam a amizade de quem as oferece ou recolhe. Então, ele está falando das dádivas que a gente recebe na vida, né? Tem quem doa o dinheiro para as obras, tem quem dá a arte que ajuda a mudar a mente popular,
Tem as pessoas que usam a palavra, seja escrita ou falada, no caminho fraternal das pessoas. Tem aquelas que dão a amizade, de que oferece ao outro amizade. Então, tem várias dádivas de doação, né? Todas elas, demonstrações da bondade humana, são abençoadas na vida superior. Entretanto, uma existe inconfundível entre todas, da qual nós, os seres em evolução no orbe terrestre, não conseguimos prescindir. Ou seja, alguém sabe qual é? Então, ele está falando que tem várias dádivas, gente. Pode ser a palavra, a escrita, a arte, tudo, o dinheiro, tudo é dádiva. Inteligência, amizade, mas tem uma dádiva. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é. Ao alcance de todos, ela se expressa por exigência inarredável do caminho de cada um. Desejamos referir-nos ao amor, sem o qual ninguém logra subsistir. Além disso, o amor é a força que valoriza qualquer dádiva, tanto quanto a maneira de dar. É isso. Então, olha o que ele fala, gente. Tudo isso é dádiva, mas a maior dádiva mesmo é o amor. Mas o amor, ele interfere para quem dá e para quem recebe. Olha lá. É força que valoriza qualquer dádiva, tanto quanto a maneira de dar. Então, existe a maneira de eu dar por dar e tem a maneira de dar com amor, que aquilo realmente é uma doação de amor. Como também quem recebe, né? Que se eu recebo aquilo com amor, eu vou ter gratidão. Né? Então, valoriza qualquer dádiva. E aí tem isso, porque o dinheiro ou a inteligência pela inteligência é um nível. Se você soma com amor, qualquer outra dádiva vai acrescer. O amor valoriza qualquer doação que você faça. Muitos de nossos irmãos necessitados, junto de quem praticamos o ideal da beneficência, de certo agradecem o concurso materializado que lhes possamos ofertar. Mas quantas vezes estimariam, acima de tudo, receber uma bênção de solidariedade e otimismo que lhes restaure a alegria de viver e o conforto de trabalhar? É isso aí. Então, você pode dar só, vamos dizer, a caridade material. Mas é o que ele está falando. Quantas vezes também você poderia somar e que eles gostariam de receber solidariedade, otimismo, alegria, algo, né, que a gente vê uma palavra, um abraço, uma palavra que dá um otimismo, ajuda a pessoa, dá um conforto para ela, né, naquele momento que ela está. Isso faz uma diferença enorme, né? A caridade moral, né? É acima de tudo. Porque quando você está dando isso aqui, você está dando um pouquinho de você, né? Não está dando só o que você tem. Ô, Vânia. Oi. Eu lembrei de uma história do Dr. Bezerra, que ele dava, parece que um dinheiro para uma pessoa, eu não estou lembrando, a cabeça está ruim. E aí o doutor Bezerra fala que ele nem estava fazendo caridade, ele só estava restituindo o que um dia ele tirou da pessoa, né? Então, às vezes, a gente acha que está fazendo uma grande caridade, muitas vezes a gente pode até estar restituindo, né, Vânia? Isso acontece, né? É. E é igual existe essa noção bíblica, Paula, que é justiça social, que chama, é CDK, que chama, é justiça. Justiça é o quê? Não tem como eu deixar alguém na sociedade privado do necessário. Porque o necessário é obrigação do social. Não estou falando o extra, não estou falando o luxo, o necessário. Então, se eu vejo uma pessoa com fome, eu só estou cumprindo a justiça de dar um pão para ela. É obrigação. Ô, Vânia, isso é distribuição de renda também, né? É, porque o problema de falar que é distribuição de renda é que a gente acha que é o governo que tem que distribuir, Paula. E, geralmente, eu nunca acho que eu sou rica. Eu sou a favor de tomar de alguém que é rico, que não sou eu, para dar para quem não tem. O problema é que você fazer justiça social com o dinheiro do outro.
E, mais uma vez, o conceito bíblico de riqueza é: você tem mais do que você precisa, então você é rico. Então você tem como dar para alguém. Por isso que eu não gosto de falar de justiça social, porque eu delego essa tarefa para o governo. E, às vezes, o que está precisando está no meu caminho. Então, eu posso ajudar esse. Não é à toa que é ele que está no meu caminho, né? A gente delega de forma equivocada, né, Vânia? Sim, exato. É comodidade, né? É comodidade, sim. Reflitamos de igual modo nos companheiros temporariamente apresados no cárcere das paixões e reconheceremos que o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Presos nas paixões, tá, gente? É isso. Todo mundo precisa de luz, de esclarecimento para se livrar dessas paixões, lembrando que nós também somos temporariamente e parcialmente enredados nessas paixões, né? E é isso, todo mundo precisa de amor e de luz, né? De luz para diminuir a nossa ignorância, para nos ajudar a gente, vamos dizer, se libertar das nossas paixões, né? Meditemos nisso e, diante da parte de trabalho que nos compete, na construção do reino de Deus entre os homens, seja à frente dos felizes ou dos imperfeitamente felizes, dos justos ou dos menos justos, comecemos por estender com as dádivas de nossas mãos aquelas outras que nos é lícito nomear como sendo o favor do sorriso fraterno, o benefício da boa palavra, o empréstimo da esperança e o donativo do entendimento. É isso que ele fala, né, gente? Nós também podemos contribuir para a construção do reino de Deus entre nós. Agora, o que ele fala? Para mim dar o meu sorriso, a minha boa palavra, a minha esperança, o entendimento, eu tenho que fazer igual Jesus, que falou o quê? Faz igual Deus, que faz chover sobre o justo e o injusto. Não é? Então, por isso é que ele fala aqui, ó, eu tenho que dar para os felizes e os não tão felizes, o justo e não tão justos. Eu não posso escolher e dar só para quem eu acho que merece. Somente porque eu acho que é justo, segundo o meu ponto de vista. Exatamente isso que eu ia falar, até porque o seu ponto de vista não é justo para uns também, né? Ele é imperfeito também. Exatamente. E geralmente, quando a gente faz isso, eu faço julgando que eu sou justa. Daí, do meu olhar de sendo justa, eu designo o outro como injusto. Tem um olhar de superioridade aí. Então é isso, gente. É dar para todos que apareceu no seu caminho. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Eu vejo quando a gente fala. Eu estava dizendo que nessas ruas que a gente passa, tem tanto mendigo na rua, e eu observo que quando eu passo por ele, eles olham para mim. Então, eu sempre falo, boa tarde, bom dia, bom dia. E alguns deles já se habituaram